Escritura. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera, ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede meus imitadores, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Vamos nos dirigir a Deus em oração. Senhor nosso Deus, graças te damos de todo o coração por esta manhã de sol, pelo dia do Senhor, ó Deus. Um dia todo especial para nós. Nós esperamos este dia, ó Deus, com vontade, toda semana, porque é o dia, ó Deus, que nós vamos nos reunir como família tua em tua presença, para recebermos o alimento que vem do Senhor para a nossa alma. Receba assim, ó Deus, a nossa gratidão. E o teu Santo Espírito, autor da Escritura, seja aquele a falar ao nosso coração nesta manhã. Nós oramos agradecidos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Isto é uma aula, por isso, fiquem à vontade para perguntar. Quando nós começamos um texto como por isso, o que eu devo fazer? Por isso, é uma expressão conclusiva, né? Por isso, eu tenho que olhar o que está antes, para que eu saiba qual é a causa do por isso, não é isso? Então, por que por isso? Paulo diz a partir do verso 20, mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido, e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. O que nós temos aqui é um dos conceitos pilares, fundamentais, basilares da chamada teologia paulina, que é o conceito do novo homem. Novo homem, velho homem. Para o apóstolo Paulo, a conversão é a infusão de uma nova natureza. Todos nós já temos um eu eterno, um eu perfeito, você segundo a silhueta de Cristo, o formato de Cristo. É isto o que significa o novo nascimento, é esta a nova natureza que Deus implantou em você. Jesus é o modelo da ressurreição e já há este homem perfeito dentro de você. Então veja, quando nós vemos Paulo escrevendo aos Coríntios dizendo: quando estive com vocês a primeira vez, não pude vos dar alimento sólido, leite vos dei a beber, não porque não podia suportar o alimento sólido, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Então, quando ele usa a ideia de leite, ele está se referindo a recém-convertidos, né? Na década de 80, eu ainda não era nascido, mas meu pai me contou que havia o conceito de crente carnal. Vocês já ouviram falar disso? Melhor assim. Mas dizia-se naquela época que havia crentes carnais, ou seja, crentes que flertavam com o mundo, que tinham, entre aspas, pequenos pecados. E aí se desenvolveu a ideia de que não existia pecadinho e pecadão. Existe, lógico que existe, né? Pecados de grandes proporções, pecados de pequenas proporções. Mas a questão é que o crente não vive na prática do pecado. Ponto. Não importa se é grande ou pequeno, o crente não se associa ao pecado. Então, a ideia de carnalidade para Paulo nunca está no crente. Então veja, você tem
na carta aos Gálatas, o fruto do Espírito e as obras da carne. Para Paulo, são excludentes. O crente é o que anda no Espírito e o ímpio é o que anda na carne. Você nunca vai ver Paulo dizendo que o crente anda na carne e o ímpio anda no Espírito. São sempre excludentes. Ou o crente está na carne, ou o ímpio está ou o crente está no Espírito, ou o ímpio está na carne, mas nunca o contrário. Né? Esse é um dos principais argumentos, por exemplo, da discussão de Romanos 7, que aquele eu que está ali, ele só peca, só está na carne, ele só é derrotado, não há nenhuma referência ao Espírito na vida dele. Não é um crente. Então vejam, quando Paulo fala da carnalidade aos coríntios, ele faz questão de mostrar o conceito que ele está dando ali. Ele está escrevendo a uma igreja e chama de carnais, certo, mas veja, isso é muito importante, entendermos os sentidos que o mesmo apóstolo utiliza. Paulo, por exemplo, utiliza carne para falar de corpo, como sinônimo de soma, de corpo no grego, o termo sarx, carne, como sinônimo de soma no grego, corpo. Ele utiliza sarx como natureza humana, simplesmente a nossa fragilidade humana, a nossa existência humana. E ele usa aos coríntios o termo de ter carne, sarx, como infantilidade e fé. Ele mesmo conceitua isto: leite vos dei a beber, porque não podia suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque eram recém-nascidos na fé, porque sois carnais nesse sentido, não que eles eram ímpios, é que eles eram recém-nascidos na fé. Então vejam, quando nós temos essa ideia de recém-nascidos, o que seria isso? Quando Deus implanta uma nova natureza em nós, e Paulo usa a ideia de leite, o autor aos Hebreus, que pode ser Paulo também, né? Embora não defenda isso, mas é um dos candidatos à autoria da carta aos Hebreus. Ele diz lá, o genuíno leite espiritual é a mesma ideia. Isso significa que quando nós somos convertidos, é colocada em nós uma nova natureza como se fosse um bebê e que precisa ser desenvolvida. Seria isso? O que é o crescimento espiritual? Isso é uma pergunta mesmo. O que vocês acham? O que é o crescimento espiritual? Foi implantada uma nova natureza em mim. Essa natureza se desenvolve, ela precisa ser desenvolvida? Claro que não. Não. Então vejam, eu acabei de dizer que essa natureza tem como padrão quem? Quem é o modelo? Cristo. Cristo precisa ser desenvolvido, aperfeiçoado? Não. Então, essa natureza que foi implantada em você é uma natureza plena e perfeita. Então, vejam, o que é o crescimento espiritual? Não é o crescimento dessa natureza, é o crescimento do seu acesso a essa natureza. Quanto mais você se dedicar a Deus, mais você vai conseguir vivê-la, mais você vai conseguir acessá-la. Mas essa natureza que foi implantada em você, ela tem Cristo como modelo, ela é plena, ela é perfeita. Então você já tem este eu eterno, este eu perfeito dentro de você, e depende do seu esforço a bênção de viver a maior parte ou a maior intensidade disso. Por isso que Paulo pode dizer, por exemplo, que nós devemos viver como aqueles que já morreram e já ressuscitaram em Cristo. Por quê? A chamada escatologia paulina, ela tem 3 momentos. O passado, porque todos nós, um outro conceito que é basilar na teologia de Paulo, o estar em Cristo, a chamada união mística com Cristo. Para Paulo, todos nós já morremos com Cristo, já ressuscitamos com Cristo, já ascendemos com Cristo a lugares celestiais, já nos assentamos com Cristo nos lugares celestiais. É assim que ele vê. E isso não é figurado, isso é real, é factível. De fato, todos nós estávamos com Cristo quando ele morreu. E por isso a antiga natureza, o velho homem, morreu com Cristo na cruz. Quando Cristo ressuscita, a nova natureza, a ressurreição, é agora ligada a nós. Nós ressuscitamos com Cristo. Quando Cristo foi sepultado, todos nós fomos sepultados com Ele. Era uma cova coletiva.
Quando ele ressuscita, todos nós ressuscitamos com ele. Isso é real, é fato, não é figurado. Mas então, como é que explica a minha situação hoje que eu sou um pecador? Então veja, para Paulo é assim, nós estávamos unidos com Cristo na cruz, morremos e estamos com ele. Por isso, o poder da morte e da ressurreição de Cristo estão em mim hoje. E como esse poder do que aconteceu há 2000 anos atrás está em mim hoje, da morte e ressurreição de Cristo, eu sou habilitado a antecipar o máximo possível da ressurreição que vai acontecer só quando Cristo voltar para agora. Então, por isso que eu tenho esta bênção e o privilégio de viver como um ressuscitado. Embora a minha ressurreição só vá acontecer lá no último dia. O último inimigo a ser vencido é o quê? Quando é que nós vamos vencer? No último dia. Morte é separação. Lembra-se ontem que eu falei que os que estão no céu estão mortos. Não é isso? Morte é a separação do corpo e da alma. Os que estão lá estão apenas espiritualmente, estão mortos. Nós pensamos a morte como se fosse algo inerte, né? Não é isso. Morte é a separação do corpo e da alma. Eles estão vivos para Deus, mas estão no estado de morte. Né? Quando é que eles vão vencer a morte? O que vence a morte? A ressurreição. Jesus veio para fazer isso, para vencer a morte. E quando é que nós vamos experimentá-la? No último dia. Né? Então, por isso, o último inimigo a ser vencido é a morte. Porque se dá no final dessa história, na volta de Cristo. Então, vejam, esta ressurreição que está lá, ela é antecipada para o agora, para que eu possa experimentar o máximo possível dessa ressurreição, porque o poder da morte e ressurreição já está em mim, porque eu estava unido com Cristo. Eu já morri, já ressuscitei lá, embora eu esteja presente nesta vida ainda como pecador. Eu experimentei a morte e a ressurreição junto com Cristo. E por isso, embora eu ainda viva aqui como pecador, eu consigo antecipar a ressurreição para o agora. Então, este é o pensamento de Paulo. Viver como aqueles que já morreram, já ressuscitaram com Cristo. Né? Todos haverão de ressuscitar no último dia. Vocês sabiam que Enoque e Elias morreram? Sabem disso? Não? Morreram. Então vejam, quando nós olhamos lá a carta aos Hebreus, nós vemos que Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não diz que ele não morreu. Ele não viu. Então ele estava ali vivendo com Deus e de repente ele se viu no céu. Né? Deus lhe poupou a experiência da morte. Ele simplesmente se viu no céu. Ele não viu a morte. No caso de Elias, ele foi ao céu em quê? O quê? Não entendi. A carruagem fez a separação, né? Ele foi num redemoinho. E os próprios discípulos dele que estavam ali saíram para procurar o corpo nos montes, porque nem eles entenderam que Elias foi fisicamente para o céu. Então veja, o que estaria fazendo um corpo no céu? Ele estaria assim, pairando, é isso? Porque o corpo foi feito para onde? Para a matéria. Né? Um corpo no céu ele estaria pairando, né? Porque não tem nem onde pisar, não tem matéria. Né? A ideia de um corpo no céu não é possível. E outro, ainda que fosse possível, quem é o primogênito dos mortos? Quem? Um corpo corruptível, pecador, poderia entrar no céu? Alguém poderia ter um corpo de glória antes de Cristo? Então, necessariamente, o que aconteceu? Eles morreram. Alguém pode participar da salvação sem a ressurreição final? A ressurreição é a salvação. Alguém poderia ser salvo sem a obra de Cristo, sem a ressurreição final? Então, Enoque e Elias morreram. Ponto. Né? Ninguém poderia ressuscitar antes de Cristo, ninguém poderia ter um corpo de glória antes de Cristo, e não há ideia de corpos no céu. Né?
Tá bom? Eu vejo muitas dúvidas. Mas vocês entenderam o conceito? Quem inaugura a salvação, que é a ressurreição, é Cristo. Antes dele não pode ter ninguém nesse padrão de glória. Ninguém. Então, necessariamente, Enoque e Elias morreram. Nós precisamos entender esses conceitos, né? Por exemplo, o céu existe, certo? Para onde é o céu? O céu é para cima? Onde fica em cima em um planeta redondo que gira? E o planeta, ele está em pé, de lado ou de ponta cabeça no universo? Não tem referente no universo. Não existe norte, sul, leste, oeste. Não tem. Né? Daí a lei da relatividade de Einstein, que compara as realidades e conforme o ambiente as coisas se tornam relativas. Não é do ponto de vista ético e moral, mas do ponto de vista da própria existência. Um dia em Marte é diferente do dia daqui, o planeta é menor, ele gira, são outras realidades. Então se torna relativo. Né? Então vejam, o inferno existe? Existe? Sim. Ele é para baixo? Lá em São Paulo estão fazendo uma estação de metrô a 50 metros abaixo, vai ser um demônio dali. De repente vai ficar quente o negócio, né? Então vejam, essas ideias, elas são ideias figuradas, mitológicas. O céu existe, o inferno existe, mas essas figuras de para cima, para baixo, isso são referentes culturais. Onde estão as coisas mais gloriosas da criação, que você olha e fica extasiado? Onde? No céu. Você vê a lua, as estrelas, o sol. Então isso aí se liga a Deus. Onde estão as coisas mais terríveis? Embaixo. É lava, é fogo, está para baixo. Então, as culturas em geral falam dos deuses para cima e do que é ruim para baixo. Né? Então, o inferno embaixo, tudo embaixo. Né? Mas não é que seja para cima e para baixo, são reais, obviamente, mas não tem ligação, não é assim. Né? Então, entender que estas realidades, elas existem, mas precisam ser como que decodificadas nas Escrituras, né? Então, o céu é uma realidade, o mundo espiritual é uma realidade. Qual é a aparência de um anjo? Loiro de olhos azuis, não é assim? Jesus era Brad Pitt, assim, aquele galã, cabelão bonitão, aquela coisa, né? Que nem o catolicismo apresenta. Não. São estereótipos do europeu do norte na época, que eram as potências hegemônicas. Então pintou-se tanto o Jesus como os anjos de branquinho, loiro, de olhos azuis, que era o biótipo de um europeu mais do norte. Né? E um demônio, qual a aparência de um demônio? Qual é o ser mais repugnante, o animal mais repugnante que nós temos assim? Que tipo de animal? Não, tirando os insetos, né? Mas os animais. Que tipo? Não é possível. Que tipo de animal que é o mais repugnante? Não um animal especialmente, pode ser uma espécie. Que tipo? São os répteis, cobras, lagartos, né? Então você pega um tipo de animal assim, coloca numa forma humanoide. Qual é o tipo de asa mais horripilante que nós temos? É do morcego. Aí você põe a asa do morcego nele, pronto, você tem um gárgula, você tem um demônio. Né? Então essas são criações humanas. Por quê? Porque um espírito não tem aparência. Né? Não tem aparência. Um anjo não tem aparência, não tem corpo. Né? Um anjo não fala. Por que o que é falar? Falar é você ter uma garganta que emite som para ser modelada pela língua e as cordas vocais, para que um ouvido do outro lado possa receber isso, um tímpano receber esse som e decodificar no cérebro.
Um anjo não tem corpo. No mundo espiritual não tem ar. No vácuo o som não se propaga. Né? Então eles não falam, não tem língua de anjo. Quando Paulo diz, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ele está dizendo que falava? Não, é uma linguagem hiperbólica e hipotética. Então, ele falava a língua dos homens, sim ou não? O que era a língua dos homens? Era o dom de línguas, línguas internacionais, ele falava. Mas e dos anjos? Aí é a linguagem de exagero, hipérbole, né? É como se ele dissesse, ainda que fosse possível falar isto, se não tiver amor não vale nada. Né? Então, o mais próximo que nós podemos chegar de língua de anjos seria, de anjos conversando, seria telepatia. Eles são seres espirituais, eles são capazes de pensamento, eles pensam e eles conseguem trocar pensamentos. Né? É o mais perto que conseguimos chegar disso, porque eles não têm esse tipo de comunicação através de boca, língua, ouvido. Não, porque eles não têm corpo. Né? Que língua o anjo fala quando se manifesta ao homem? A língua que o homem fala, para se comunicar com ele. Não é que é a língua do anjo. Não, ele assume a forma humana e fala a língua do homem. Né? Então, os anjos são poliglotas, eles falam qualquer língua, a língua que for falada do homem. Né? Então, basicamente isso. Deus não tem corpo, ele é espírito, né? Então, quando nós vemos imagem e semelhança de Deus no homem, o que é isso? O que é imagem e semelhança de Deus? Vocês já ouviram falar dos atributos comunicáveis e incomunicáveis? Sim? O que são os atributos comunicáveis? São as características do ser de Deus, as virtudes do ser de Deus que Deus compartilhou com o homem. E os atributos incomunicáveis são aqueles que Deus não comunicou porque são típicos da divindade. Por exemplo, a onipotência, a onipresença, a onisciência, a aceidade, a imutabilidade. Você tem vários atributos que pertencem unicamente a Deus. A aceidade é a sua autoexistência. Deus dorme, Deus se alimenta, Deus repõe alguma coisa. Ele é o que é a sua autoexistência, é a sua aceidade. Só Deus é assim. Os anjos mudam. Olha no espelho, lá vê, essa ruguinha não tinha, é assim? Os anjos mudam. Como é que um espírito muda? Um espírito muda adquirindo conhecimento. Eles crescem em conhecimento. Todo ser criado é mutável, só Deus é imutável. Né? Todos os seres criados, eles são aperfeiçoados de alguma forma. Né? Deus não. Então, a imutabilidade é um atributo incomunicável. Só Deus é o que é. Ninguém mais é. Né? É interessante, por exemplo, que na língua hebraica você não tem o presente. Para o hebreu, o presente só pertence a Deus. Só Deus é. Quando eu digo eu sou, eu já não sou mais, porque o tempo passou. Né? Então, para mim, não existe isso. Só Deus é. Né? Todos os seres criados, eles mudam. Deus não muda. Só Ele pode dizer eu sou o que sou. Ponto. Né? Bom, há muito o que dizer sobre isso, mas só para vocês entenderem essas realidades espirituais e que o céu é uma realidade, o inferno é uma realidade, e a nova natureza que nós temos, que é implantada em nós, é uma natureza já perfeita, uma natureza plena nesse sentido, que, portanto, ela não cresce no estudo da palavra. O que cresce quando nós estudamos a palavra é o nosso acesso a essa natureza. Quanto mais eu crescer no conhecimento de Deus, mais eu vou ser habilitado a viver essa natureza que já tem a silhueta de Cristo como modelo.
né? Certo. E Paulo então fala aqui, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. O que Paulo está dizendo então é a necessidade de nós trocarmos de roupa, deixarmos o velho homem, nos despirmos do velho homem e nos revestirmos do novo homem, né? E veja que ele está falando isto para nós, porque são atos de Deus, mas são atos que a partir da conversão, eles dependem da intensidade da busca de cada um. Quanto mais eu buscar, mais eu vou viver, né? A conversão, ela é monergismo, ou seja, é Deus quem age, mas na santificação existe a nossa busca, nós participamos disso buscando. Quanto mais eu buscar, mais eu vou viver. A santidade não é mágica, ela está associada à dedicação de cada um, né? E por isso a necessidade de termos aí tempo de qualidade com Deus, né? Paulo diz, escrevendo aqui mesmo aos Efésios, né? Enchei-vos do Espírito. O imperativo passivo. No grego existe isso, o imperativo passivo. O modo imperativo, ele estabelece o quê? Qual a ideia? Ordem, exortação ou súplica. Mas entendendo que é uma ordem, uma exortação. A voz passiva estabelece o quê? Que eu não sou o agente, eu sofro a ação. Então veja, como você pode ter um imperativo passivo? Uma ordem para que você faça uma coisa que não é você quem faz, que você é passivo. Parece uma coisa de grego, né? Mas é interessante que dá para se entender o que Paulo quer dizer isso quando diz enchei-vos do Espírito. Porque veja, sou eu quem busco, mas é Deus quem me enche. Então ele vai dizer, enchei-vos do Espírito como? Falando entre vós com salmos, entoando, cantando de coração. Isto era o contato com as Escrituras. Porque vejam, qual era a versão que os crentes do Novo Testamento tinham da Bíblia? Nenhuma, né? Não tinha nem imprensa. Então, eles não tinham Bíblia. As igrejas, elas tinham a Septuaginta. Sabe o que é a Septuaginta? A tradução do hebraico para o grego feita no 3º século em Alexandria, antes de Cristo, do Antigo Testamento. A igreja do Novo Testamento é uma igreja gentílica, de fala grega. A Septuaginta, ela foi a Bíblia da igreja primitiva. A importância da Septuaginta é muito grande para a igreja. Até os apóstolos citaram mais a Septuaginta do que o texto massorético, o texto hebraico, porque era o texto que a igreja conhecia, a tradução para o grego. Nós temos, por exemplo, a carta aos Hebreus, só cita a Septuaginta, né? Todas as citações. Então, a importância dessa tradução. Mas veja, a Septuaginta eram vários rolos, mais de 40, porque ela também continha os 7 livros apócrifos, né? E quando os tradutores da Septuaginta traduziram a Septuaginta, o cânon do Antigo Testamento não estava fechado. Então eles pegaram os livros que eram considerados pelos judeus mais influentes e pegaram todos os livros do Antigo Testamento e mais 7. Exatamente os que estão na Bíblia Católica e que são chamados hoje de apócrifos. Existe uma infinidade de livros apócrifos. Dezenas, talvez centenas, dezenas eu acho. E os 7 que nós encontramos na Bíblia Católica é porque quando Jerônimo foi fazer a tradução, a sua famosa Vulgata Latina, ele não se baseou no Antigo Testamento hebraico, mas sim na Septuaginta. E na Septuaginta estavam esses 7 livros apócrifos. Então Jerônimo traduziu para o latim também esses livros. E o latim se tornou a língua canônica da Igreja Católica e a Vulgata Latina, o texto base de tradução para as versões católicas. E quando no Concílio de Trento, na Contra-Reforma, eles quiseram então diferenciar a Bíblia Católica, eles então reconheceram os livros apócrifos que já estavam na Vulgata Latina como livros
canônicos, né? Então, esses 7 livros que estão na Bíblia Católica vêm lá da Septuaginta. Mas vejam, na igreja primitiva, não se tinha uma Septuaginta, uma igreja não tinha. Era uma coisa muito cara, volumosa. Imagine você pagar um copista para copiar todo o Antigo Testamento, né? Isso era caro, o material era caro, tudo era caro. Então eles tinham pedaços da Septuaginta, extratos. Paulo, por exemplo, exorta Timóteo, ou ensina Timóteo, dedica-se à leitura, à oração e ao ensino. Veja, não são elementos de devoção pessoal, são elementos de prática ministerial, leitura, oração e ensino. Era ensinar a palavra à igreja, era orar com a igreja em reunião de oração, mas era também se reunir simplesmente para ler a Bíblia, porque eles não tinham, né? Então, quando Paulo diz, enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, cânticos, etc., é porque, como eles não tinham Bíblia, a forma mais prática de eles acessarem os ensinamentos bíblicos eram cantando salmos, cantando cânticos da igreja, para ter contato com as Escrituras, porque eles não tinham, né? No nosso país temos um exemplo disso. Quando os missionários americanos chegaram aqui, no meados do século XIX, para evangelizar esse país, era uma obra muito difícil, porque 90% do país era analfabeto. Como você ia ensinar a religião da palavra, que é o protestantismo, é conhecido como a religião da palavra, em um país de analfabetos, né? Então, o desafio era muito grande. Muitas escolas dominicais, como essa daqui, ensinavam as pessoas a lerem na Bíblia. Então, eles aprendiam a ler na Bíblia, escola dominical, né? Porque a grande maioria não sabia ler e escrever. Então, o que os missionários usavam? Eles pregavam a palavra e sempre associavam a hinos que tinham a ver com a pregação, para que pelos hinos se fixasse o ensinamento, né? Então, a música é sempre um recurso mnemônico muito grande, de memória, né? Nós geralmente ouvimos uma música e lembramos de algo. A música, ela tem esse recurso mnemônico. Por isso, o reverendo Boanés Ribeiro, falecido, dizia: a igreja é o que canta. E devemos ter muito cuidado com o que nós cantamos, viu? Porque o que nós cantamos fixa, às vezes mais do que aquilo que nós lemos, né? Bom, então, quando nós falamos de encher-vos do Espírito, os crentes do Antigo Testamento tinham o Espírito Santo, sim ou não? Tinham? O que foi o Pentecoste, então? Não? Então vejam, o Pentecoste não marca a chegada do Espírito, obviamente, né? Havia dons espirituais no Antigo Testamento? Tinha? Qual? Bom, tínhamos, claro. Haviam chamados dons militares. Davi diz: bendito o Senhor que me adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Vocês já leram o relato dos valentes de Davi? Colocavam Batman e o Homem-Aranha no chinelo, né? Sozinho matavam 300. Isso não é natural, isso não é normal. Isso é o poder de Deus. Vocês já viram alguém com força suficiente para encravar uma pedra na testa de alguém? Quando Davi jogou a pedra na funda e atingiu a testa de Golias, aquilo não é normal. Por mais forte que seja o homem de hoje, não vai conseguir encravar uma pedra na testa de ninguém. Isso é uma força sobrenatural que foi dada a Davi naquele contexto. E Sansão, né? Sansão que sozinho vencia exércitos, né? Então veja, os dons para fazer os utensílios do templo, né? Deus diz: eu colocarei meu espírito neles.
As profecias, dons de sabedoria, como os de Salomão, como os de Daniel e José, que não apenas interpretavam sonhos, mas tinham uma sabedoria enorme para aplicar aquilo. Então havia dons no Antigo Testamento, mas Deus dá os dons conforme a necessidade. Você já imaginou se um pastor tivesse a força de Sansão hoje? Reunião de conselho ia ser 5 minutos, né? Tudo estava resolvido, era um tapa na mesa, tudo resolvido. Está certo que ia ser uma mesa por reunião, mas era um tapa e está tudo resolvido. Então veja, Deus ele dá os dons de acordo com a necessidade da igreja. A nossa luta hoje não é contra o sangue e a carne. Então no Antigo Testamento eram combates, era guerra. Hoje nós não temos isso. Então os dons são diferentes. A realidade no Testamento é diferente. Então, qual é a diferença? Basicamente, quanto à atuação do Espírito, do que ele faz, nenhuma. O Espírito continua fazendo a mesma coisa, a conversão, as profecias, os dons, a mesma coisa. A diferença está na intensidade. No Antigo Testamento nós temos a parcialidade, no Novo Testamento a plenitude. Com a obra de Cristo consumada, nós vivemos a era da plenitude do Espírito, que é algo que realmente distingue todas as coisas. Então veja, às vezes nós vemos crentes pensando assim, como seria bom se eu estivesse ali no Sermão da Montanha? Bom, veja, isto pode parecer piedade, mas às vezes esconde a falta de fé. Eu preciso estar com Cristo no Sermão da Montanha para ter experiências magníficas com Ele? Não. E veja, aqueles que estiveram ali com Cristo no Sermão da Montanha experimentaram menos de Cristo do que nós experimentamos agora. Porque a realidade do Espírito comunica muito mais a Cristo para mim hoje do que lá. Então, hoje nós temos muito mais de Deus e de Cristo do que se nós estivéssemos com Ele no estado de humilhação, por causa da plenitude do Espírito. A obra de Cristo só termina quando Ele chega nos céus e derrama o Espírito. Objetivamente falando, Jesus não veio aqui para morrer e ressuscitar por nós. Isto foi um meio de Ele chegar aos céus e derramar o Espírito. A morte e a ressurreição estão incluídas em tudo isso. Veja, quando Deus criou o homem, Ele soprou em suas narinas o fôlego de vida. E este fôlego de vida não era apenas vida biológica, era vida espiritual. Adão foi criado o templo do Espírito Santo. E o sopro foi o próprio Espírito. Veja, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, no Antigo ruar e no Novo pneuma, significa vento ou Espírito. O soprar é Deus soprando o seu Espírito em Adão. E o soprar de Deus em Adão, o Espírito de Deus entrando no corpo de Adão formado do pó da terra, lhe deu vida biológica e a habitação do Espírito. O sopro do Espírito em Gênesis é a habitação do Espírito em Adão. Mas quando Adão peca, o Espírito se ausenta dele. Antes do homem sair do Éden, Deus saiu do homem. Qual foi o motivo de Deus ter expulsado Adão do Éden? Adão e Eva. É isso que está lá em Gênesis? Em Gênesis, qual é o motivo de Deus expulsar o casal do Éden? Para que não comesse, da árvore é mais indigesto, né? Do fruto da árvore da vida, né? Então veja, este é o motivo. Por quê? Porque a perpetuação, o equivalente, vamos dizer, se Adão comesse da árvore da vida, a situação do homem em pecado seria perpetuada. Então, a morte faz parte da nossa salvação. É necessário que nós morramos para que sejamos refeitos. Né? Paulo utiliza essa ideia muito bela em 1 Coríntios, capítulo 15, 16. Ele fala do sepultamento como o plantar, o corpo plantado à terra para que ele germine e seja colhido na ressurreição. Então isso é um sepultamento. Né?
este corpo, ele não resiste ao tempo, ele precisa ser refeito. A nossa alma, ela é redimida nesta vida, mas o corpo ainda não. A redenção do corpo é a ressurreição. Por isso, meus irmãos, nunca digam, quando em um sepultamento, que o fulano falecido não está mais aqui. Se você disser isso, você está negando a ressurreição. Porque aquele corpo que está ali, ele vai ressuscitar e é a pessoa, é parte dela. Então, o que não está mais aqui é sua alma, mas este corpo que está aqui, ele vai ressuscitar. Isso é ressurreição, isso é salvação. Então, um sepultamento é a pregação da ressurreição. É dizer que este corpo que está aqui vai ressuscitar. E isto é salvação. Então, o que não está mais aqui é o espírito dessa pessoa. Mas este corpo aqui que pertence à pessoa vai ressuscitar. Isso é salvação. Né? Às vezes nós temos uma visão dicotômica, né, grega, como se o corpo fosse descartável. Né? Minha mãe dizia isso, hoje não diz mais, né? Mas ela dizia, quando eu morrer, pode jogar meu corpo em qualquer vala. Né? Não é assim. Desde o início, existe um respeito para um corpo morto. Não é um respeito místico, mórbido ou qualquer coisa que seja. No cristianismo, esse respeito está ligado à ressurreição. Porque aquela pessoa, ela está em parte ali. O seu corpo está ali. Esse corpo vai ressuscitar. Por isso nós fazemos um ofício fúnebre. Né? Então, um ofício fúnebre é um culto de ação de graças pela vida da pessoa se for um crente. Né? Agradecer a Deus a vida daquela pessoa que foi salva e haverá de ressuscitar. Né? Bom, então, encher-se do Espírito é isto. É quanto mais buscar a Deus, mais eu vou acessar a obra do Espírito, a nova natureza em minha vida. Né? Este é o novo homem. Então vejam, é muito mais do que uma responsabilidade. Quando nós falamos de santidade, o que é santidade? Não é possível. O que é santidade? Pode falar, sem medo. O que é santidade? Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são mais proibições ou ordens? O que é uma proibição? É uma ordem para não fazer. Dos 10 mandamentos, nós temos mais proibições ou mais ordens? Nós temos proibições, 8 proibições. Não terás outros deuses diante de mim. Não tomarás o nome do teu Deus em vão. Não farás para ti imagem de escultura. Guardarás o dia de sábado. Honra teu pai e tua mãe. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho e não cobiçarás. Então veja. São proibições. Em que contexto eu digo não faça? Em que contexto? Isso, quando a pessoa está predisposta a fazer. Então não faça, não é isso? Se não há ninguém querendo fazer, diz para não faça. Então por que os 10 mandamentos, 8 são não faça? Porque o homem tem a tendência ao pecado. Então não faça, não faça. No entanto, veja, meu pai, estou dando exemplo da minha família aqui. Meu pai dizia assim quando eu era pequeno: não faça para os outros aquilo que você não quer que façam para você. Você já ouviu isso? Sabe quem disse isso? Confúcio. Esse é um dos lemas principais de Confúcio. Não faça para os outros aquilo que você não quer que façam para você. Você concorda com isso, sim ou não? Sim. Mas isso é bíblico, sim ou não? Não. Jesus diz assim: tudo quanto quereis que os homens os façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Em outras palavras, Jesus diz: faça aos outros
aquilo que você quer que façam a você. Existe alguma diferença entre não faça aos outros aquilo que você não quer que façam a você e faça aos outros aquilo que você quer que façam a você? Tem diferença? Enorme. Porque Confúcio diz, não faça, fica aí, fica no teu canto, não mexe com ninguém. E Jesus diz, vai fazer o bem que você quer receber ao seu próximo. É diametralmente oposto. Né? Um fala de passividade, outro fala de atividade. E, meus irmãos, isso é muito importante, porque quando nós pensamos em santidade, nós pensamos em não fazer. Então, santidade é o quê? É não pecar. E esse é o grande problema da igreja. Porque nisto vale a máxima futebolística que a melhor defesa é o ataque. Você quer não pecar, então faça o bem. Né? Se nós pensarmos em fazer o bem ao invés de deixar de fazer o mal, vai ser muito mais produtivo. Não é que não devemos, é óbvio, né? Mas a questão é que quando nós nos ocupamos em fazer o bem, nós deixamos de fazer o mal. Nós temos uma ideia muito proibitiva da santidade, como se fosse a passividade do não fazer. Mas, na verdade, a santidade é muito mais o fazer do que o não fazer. Existe o que é chamado de o sentido positivo dos mandamentos. Quando você pega, não matarás. Tá. Jesus no Sermão da Montanha diz que se eu intencionar o mal a alguém, em meu coração já o matei. Então vejam como isso é profundo. Na verdade, o que Jesus está fazendo é reinterpretando os mandamentos da forma correta, à luz do 10º mandamento. Qual é o 10º mandamento? Qual é o 10º mandamento? Não cobiçarás. O que é a cobiça? A cobiça é um desejo. Qual a diferença? A cobiça é um pecado por pensamento. Existe diferença entre tentação e cobiça? Tentação e pecado por pensamento? Sim, lógico. Veja, a tentação ela acontece enquanto eu estou resistindo à ideia. Se eu estou resistindo à ideia, eu estou sendo tentado. Mas se eu já assimilei aquela ideia, quero, antes de praticá-la eu já pequei. E se eu praticar, eu peco de novo. Porque eu posso pecar por palavra, por pensamento, por ato e por omissão. Os pecados, eles sempre ocorrem no coração e depois se consolidam na prática. Mas é sempre no coração que ele acontece. É a primeira instância do pecado, é o coração. É a cobiça. A cobiça é o pecado original. Não é? O que o diabo despertou em Eva foi a cobiça. O desejo de ter o que não podia, de ser o que não era. Isso é a cobiça. Não é? Então, quando nós pensamos em santidade, veja, ela é a atividade de fazer o bem. Não é deixar-se simplesmente uma espécie de resistência ao mal. Né? Se nós nos dedicarmos a fazer o bem, o que é mal não dominará a nossa vida. Então, o sentido positivo dos 10 mandamentos. Veja, quando eu falo não matar, é mais do que não matar alguém ou não desejar o mal de alguém. É promover a vida dessa pessoa. Quando eu digo não adulterar, não é apenas trair a minha esposa ou a esposa ao marido, mas é investir tanto no meu casamento quanto no casamento dos que estão ao meu redor, promover o casamento. Quando digo não furtar, não é apenas não tirar o que é do outro, mas como Paulo diz aqui, trabalhar para ter com as próprias mãos o que ajudar o necessitado. Isso é não furtarás. Tem um sentido positivo, não é apenas a passividade do não fazer, é a atividade de promover aquilo que está no mandamento. Não é? Isso é santidade.
Porque, veja, será que eu poderia chamar de um alguém santo, alguém que nada faz? Ele é simplesmente alguém que tem uma ética e uma moral irrepreensível, mas ele faz absolutamente nada no reino. Será que essa pessoa seria reconhecida como pessoa santa? Totalmente inerte? Não. Santidade é serviço também. Santidade é atuação. Santidade é atividade. Não é apenas o não fazer o bem, é até mais não fazer o mal, é muito mais fazer o bem. Porque ocupado em fazer o bem, eu não farei o mal. Não? Isto é santidade. Então nós estamos muito mal acostumados com proibições, com passividade. Não faça. E eu me sinto tão bem em não fazer. Mas é muito mais do que isso. É o fazer o que é correto. Não? Isso é santidade. Isto é a atuação da nova natureza. É você querer fazer o bem. Por exemplo, qual seria a melhor definição de evangelização que nós temos nas Escrituras? O que é evangelizar? Isso. Será que entregar um folheto é evangelizar? De jeito nenhum. Né? Eu não sou contra entregar folheto, mas não chame isso de evangelização, porque não é de jeito nenhum. Né? Evangelizar é você sentar com alguém e comunicar Cristo diretamente a essa pessoa. Se você não fez isso, você não evangelizou. Quer entregar folheto? Ótimo, faça isso. Mas não chame isso de evangelização. Né? Porque não é. Quem é que evangeliza? O pastor no púlpito. Existe culto de evangelização? Quem pode adorar a Deus? Um ímpio pode adorar a Deus? E por que eu convido para o culto então? Tem algum sentido? Não. Evangelização não acontece dentro da igreja. Evangelização acontece lá fora e é o crente que gera crente, ovelha que gera ovelha, não é pastor que gera ovelha. É crente, é a ovelha que gera ovelha, é assim que funciona. Né? E havendo então conversão, eu convido a pessoa para vir à igreja. Esse é o método do Novo Testamento. Né? Mas o que acontece hoje? O crente simplesmente não evangeliza. Acabou. A igreja presbiteriana hoje tem que levantar as duas mãos para os céus, agradecendo a Deus pelas igrejas neopentecostais. Porque nós estamos recebendo membros de igrejas neopentecostais, eles evangelizam e nós colhemos. É assim que está funcionando. Porque o crente presbiteriano não evangeliza ninguém. Ninguém. Não? Então, aí quando nós vamos ver nas Escrituras, o que é evangelização? Jesus definiu a evangelização sem querer definir a evangelização, mas quando ele falou de o tema talvez principal da doutrina sobre o homem nas Escrituras, da antropologia bíblica, quando ele disse que a boca fala do que está cheio o coração. Isso é evangelizar. Você já recebeu uma coisa muito preciosa, uma coisa que você queria muito, já na vida? Alguém aqui já passou por isso? Uma grande alegria, uma coisa que você recebeu, já? Claro que sim, lógico. E quando você recebe algo assim, o que você imediatamente faz? Começa a falar para todo mundo. Não é assim que acontece? Não é assim? Vocês estão me vendo aqui? Está todo mundo me vendo aqui? Tudo certo? Não é assim que acontece? Então veja, existe algo mais precioso, mais glorioso no seu coração do que Jesus? Se o seu coração está cheio de Jesus, o que vai acontecer naturalmente? Você vai sair falando dele. Então veja, quando eu vejo em igreja curso para evangelização, é porque a vaca já foi para o brejo. Eu nunca vi alguém evangelizar porque fez curso. Olha o meu diploma aqui. Para com isso, isso é uma coisa absurda. Só evangeliza quem conhece a Deus com profundidade, quem tem conhecimento de Cristo profundo todos os dias. Com o coração cheio de Jesus, você vai falar naturalmente. Você não precisa planejar. Tem aquele método tipo cilada, né? Que aí o crente no trabalho, como é que eu vou falar? Bom, quando ele descer a escada, virar a esquina, eu pego ele lá. Não é assim que funciona, né? Evangelizar não é cilada. Não é assim. Você fala naturalmente.
E vejam, nós fizemos um tipo de pacto de não falar, não fazer qualquer referência a Jesus, a Deus ou qualquer citação bíblica em nossas conversas. Fizemos isso. Ninguém descobre que você é crente, a não ser que você faça alguma coisa diferente, mas na sua fala ninguém vai perceber. Você não fala de Deus. Isso está errado. Aí fala assim, nós não temos perseguição hoje. Claro, ninguém fala que é crente. Se eu colocar um versículo no meu e-mail profissional, não posso, se acontecer, é lógico, não tem perseguição. Eu não falo que eu sou crente, não mostro, não defendo isso. Então não tem perseguição, lógico. Um crente muito querido por todos, alguma coisa errada existe, não é possível. Jesus foi odiado, como que eu vou ser querido por todos? Tem alguma coisa errada. Então, é necessário, meus irmãos, a santidade, a afirmação de quem nós somos, abrir a boca para falar de Cristo, do Cristo que eu conheço, vivo todos os dias, a boca fala do que está cheio o coração. É assim que acontece. Então vejam, tudo isso é a vivência do novo homem, tudo isso significa essa nova natureza em você. E a bênção, o assunto é evangelização, vou parar por aqui, mas você se renovar, né? Veja, buscar essa renovação do novo homem é o que nós deveríamos fazer. Eu acho que já deu tempo aqui, né, da aula, vai até quando? 11 horas? É isso? 11h15? Porque eu estou na introdução ainda, né? Eu nem entrei aqui. Mas então vejam, por isso, deixando a mentira. Então por isso, por quê? Porque nós somos novos homens, nós devemos nos revestir desse novo homem. Então Paulo vai dizer aqui no Por Isso, como esse novo homem age, né? O que se espera dele. Deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. A palavra mentira aqui na língua grega é uma palavra que é usada como prefixo no português para várias coisas. A palavra pseudos. Pseudos. O que é um pseudomédico? Um médico falso, não é isso? Pseudos é mentira, falso. O que é falso? Como ele está falando a verdade, então a ideia aqui, o que é o contrário à verdade, o que é a falsa verdade, é a mentira. Né? Mas ele está falando o que é falso, deixando o que é falso, a mentira, fale cada um a verdade. Quem é o pai da mentira? O diabo. Por quê? Porque Deus é a verdade, Deus é a palavra, Deus é tudo o que é correto, santo e justo. Vocês sabiam que Deus é o padrão do bem e do mal? Sabiam? Deus é o padrão do bem e o padrão do mal. Necessariamente, óbvio. Por quê? Porque Deus é o padrão de todo bem. Ele é o sumo bem, tudo que corresponde a Deus é o bem. Por que Deus é o padrão do mal também? Porque tudo que não corresponde a Deus é o mal. Então ele é o padrão do bem e, consequentemente, o padrão do mal. Né? Então, o que é o mal? O que é o diabo nesse sentido? É a proposta de tudo que é diferente de Deus. Tudo que não se harmoniza com Deus é o mal. Né? Então vejam, meus irmãos, o mal é moral. O mal é moral. Vocês já ouviram aquela frase que Deus ama o pecador, mas odeia o pecado? Já ouviram isso? Isso está errado. Porque Deus, se for dizer que Deus odeia, ele vai odiar o pecador e o pecado. Por quê? Existe poço sem água? Existe? Existe, poço seco. Existe água sem o poço? Existe. Mas existe homem sem pecado? Existe pecado sem o homem? De certa forma, o homem é o pecado, o homem é a fonte. Não tem como amar um ímpio porque você está amando a fonte de todo o pecado. Não é possível. Deus não ama o ímpio.
Deus ama seus filhos. O amor de Deus é dirigido exclusivamente a seus filhos. Por quê? Porque amor é sacrifício. Não existe amor sem sacrifício. Adão não conhecia o amor de Deus, ele conhecia a bondade. O amor de Deus foi demonstrado na cruz, no sacrifício. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Então, amor é sacrifício. Não existe amor sem esforço, sem sacrifício, sem dedicação. Pode haver bondade, mas amor tem que exige alguma coisa. E Deus mostrou o seu amor ao homem pecador. Então veja, Deus ama os seus filhos, aqueles a quem Ele elegeu, a quem Ele sacrificou, se sacrificou por isso, mas não o ímpio. O ímpio não está no amor de Deus, está na graça comum, na misericórdia de Deus, mas não no amor. O amor é exclusivo dos filhos, né, da família de Deus. Então, o que o diabo faz é propor coisas alternativas à verdade de Deus. E, meus irmãos, quando falamos de mentira, parece uma coisa tão irrelevante. Mas veja, o homem, ele assumiu na mentira a capacidade criativa. Vocês sabiam que na literatura a mentira é exaltada? Não a mentira para engano, mas toda a ficção a mentira. A mentira é a capacidade criativa. A literatura exalta a mentira. É a capacidade criativa. Mas veja, quando você assume essa ideia com uma ideia, com um objetivo negativo, obviamente que qualquer ideia que não tem um sentido positivo, uma ficção, não vai afetar negativamente alguém, a não ser que tenha conceitos errados nela. Mas, por exemplo, ela pode ser bem utilizada. Você tem C.S. Lewis, a série Nárnia é uma série de ficção e é extremamente abençoadora. Mesmo O Senhor dos Anéis, que embora tenha sido feito lá pelo Tolkien, que era católico, mas você tem muitos conceitos cristãos no Senhor dos Anéis. Então você tem ficções interessantes, mas não é esse tipo de mentira, né, que nós estamos falando, mas sim aquela que visa o dolo, visa aquilo que é ruim. Mas, mesmo nisso, vejam, quando o homem estabelece uma capacidade criativa, ele pode usar isso para o mal, e muitas vezes utiliza. Se eu dissesse a vocês assim, olha, eu tenho uma Ferrari, e vocês acreditarem nisso, vejam, vocês passam a viver uma irrealidade, porque eu não tenho a Ferrari. Na existência de vocês, vocês tomam como real algo que não existe. Quando você mente, você cria uma espécie de mundo seu, onde as pessoas que acreditarem naquilo que você está dizendo passam a viver algo que não existe, uma irrealidade em relação a você. Então vejam como isso é muito sério. Não é apenas um conceito que não é verdade. Você está estabelecendo uma outra realidade, uma inexistência, para que pessoas creiam nisso. É um mundo alternativo, é uma outra coisa. Isso é muito profundo e muito perigoso. E é exatamente isso que o diabo oferece. Uma ilusão de um outro mundo, de uma irrealidade, onde você acha que pode existir e vai se dar mal. Porque não há um único pecado que dê certo. Lutero dizia que o pecado é sempre uma enorme burrice. Não há nenhum pecado que vá dar certo. Não tem essa expectativa. Um pecado sempre chama outros pecados e você só vai se afundar nisto. Então, quando se fala da verdade, é uma vida onde não há nada a se esconder. É uma existência clara e cristalina de alguém autêntico. E isso, meus irmãos, é precioso, muito precioso. Um dos maiores bens que nós temos é o crédito.
não é o crédito imobiliário, financeiros, até isso está ligado, mas é as pessoas acreditarem em você. Certa vez Jesus estava lá na Samaria, vocês conhecem João capítulo 4, e Jesus então pede para os discípulos irem à vila samaritana lá comprar pão, e eles vão e Jesus fica sozinho, do lado do poço de Jacó. E você já tem ali no próprio ambiente alguns contrastes muito grandes. Você tem em Samaria, quem eram os samaritanos? Gente chegada ali ao judeu, o judeu amava o samaritano, não era assim? Brother, aquela coisa toda, não é assim? Não. O samaritano, o judeu odiava o samaritano porque Roboão, filho de Salomão, quando assumiu o trono, disse que ia aumentar ainda a carga sobre o povo, e o povo então se divide, elege Jeroboão, 10 tribos do norte se separam, e Jeroboão, para evitar que o povo descesse até Jerusalém para sacrificar, que já era outro reino, então o reino do sul, cria os altos em Samaria para que o povo ali adorasse. Depois vem então os assírios com método de colonização magnífico, tirando ali 60%, 70% do povo, espalhando pelo império e pegando um contingente semelhante de vários povos e colocando ali na Samaria. Perdeu-se então a genealogia, a linhagem abraâmica, e então, depois do exílio, esse misto de povo que estava ali começou a dizer que era povo de Deus. O judeu odiava esse negócio. Como que esses incircuncisos que não se descendem de Abraão dizem que são povo de Deus? Então o judeu odiava o samaritano, muito mais que o samaritano odiasse o judeu. Mas era essa a ideia. Então veja, ali em Samaria tinha o quê? O poço de Jacó. Quem era Jacó? Israel. Não? E bem ali Jesus encontra a mulher samaritana e começa a conversar com ela. A própria mulher estranha, como sendo tu judeu, conversa comigo, mulher e samaritana? Porque veja, um homem não conversava com uma mulher na rua, só conversava com a sua mulher dentro de casa. Não se conversava com uma mulher. E além disso, samaritana, então falou, como assim? Não? E aí chegam os discípulos, olham para Jesus, não entendem. Como que ele está falando com uma mulher e samaritana? Mas diz o texto, ninguém lhe ousou proferir palavra. Não é porque tinham medo, é porque a ideia é, não entendo nada, mas sei que não há nenhum problema. Eles criam, eles sabiam que, embora não compreendessem o que Jesus estava fazendo, ele não estava fazendo nada errado. Isso se chama crédito. É interessante, meus irmãos, que hoje a qualidade de vida espiritual dos crentes é tão baixa, que ser crente hoje é desconfiar, né? Eu me lembro da minha infância, ali no início dos anos 2000, um pouquinho antes. Na época, eu acho que aqui ainda tem, alguns aqui já vão lembrar disso. A época, quando se dizia fulano era crente, a palavra dele era inquestionável. Se dizia fulano era crente, era acima da média. Fulano era crente. Hoje, fulano é crente, você põe a mão no bolso, né? Já, deixa eu ver, está aqui, né? Porque é crente. Né? Eu passei por uma vergonha isso há muito tempo, hein? Eu fui fazer um crediário e quando disse que era pastor, já amigou na hora. Então hoje ser crente é diferente, infelizmente, né? Mas veja, você ter crédito, as pessoas olharem para você e acreditarem em você. Por isso que Jesus disse, seja a tua palavra, sim, sim, não, não. Né? Então veja, por que isso? Não apenas a questão de, veja, se é sim, é sim mesmo, não é meio sim. Não é não mesmo, e ponto. Você ter uma palavra muito verdadeira e uma vida verdadeira a ponto de não precisar jurar. Ninguém dizer, jure para que eu tenha certeza. Não, não é necessário. Se o crente tiver uma linguagem tão verdadeira, uma vida tão verdadeira, todo mundo vai acreditar nele. E é assim que o crente deve ser. Crédito. Como é que eu vou anunciar a Cristo se eu não tenho crédito? As pessoas não acreditam em mim. Então, um dos maiores benefícios, os maiores valores que nós temos é isto.
Porque quando há desconfiança, é possível que você retome a confiança de alguém, mas vai levar muito tempo, para que alguém que foi desacreditado seja de novo acreditado, né? Então, a verdade é uma coisa sempre muito importante. Então, isso deve ser... Vejam, há muitas aplicações. Na criação de filhos, especialmente mães, nunca omitam coisa que os filhos fizeram dos seus pais. Nunca treinem os seus filhos a esconder coisa dos pais. Nunca façam isso. É a pior coisa que vocês podem fazer, né? Se acha que o que o filho fez, o pai vai ficar bravo, entra lá no quarto. Aliás, nunca discutam na frente de filhos. Entra lá no quarto, fecha a porta e conversa lá dentro. Sempre assim, né? Não ensine os seus filhos a errarem, né? Vejam, isso é tão diabólico, mas parece tão bonitinho, né? Então veja, é assim. Você diz ao filho, não faça isso. Aí o filho insiste, o que você faz? Só uma vez. Como assim? Não pode mais uma vez? Só pode? Como assim? Se não pode, não pode. A criança tem que saber, isso aqui não pode, ponto, acabou. Não faça, não é para fazer. E não, só uma vez. Não coma, só um pedacinho. Não pode. Vocês estão ensinando os filhos a desobediência. Não pode, mas se eu fizer só um pouquinho não vai ter problema. Se eu fizer só uma vez não vai ser... Como assim? Isso não é educação de filho. Filho tem que saber isso não pode e não é para fazer. Ponto. Acabou. É assim que se educa filhos, né? Eles têm que saber o que pode e o que não pode. E o que não pode, nem um pouquinho, nem uma vez, não pode. Então, é assim que nós deveríamos educar filhos, né? Então, vejam, tudo isso está dentro da mentira, do engano, né, que nós praticamos e às vezes achamos que estamos fazendo corretamente, né? E ele diz, fale a verdade um com o outro, aí com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Já vou encerrar, viu? Já ouvi um sininho aí, deve ter sido o sinal, né? Eu fingi que não ouvi, mas eu ouvi sim. Já vou encerrar aqui. Então, veja. Nós somos membros uns dos outros. O que isso significa? Que qualquer coisa que eu fizer não vai afetar apenas a mim, vai afetar a todos, né? Então, eu tenho que ter muito cuidado com aquilo que me permito, porque não existe simplesmente um pecado individual. Ainda que isso me afete, vai afetar muitos outros, vai afetar o corpo de Cristo. E se eu acho que eu estou enganando alguém, na verdade, eu estou sendo enganado quando penso que faço parte do mesmo corpo que eu estou enganando. Então, isso não vai dar certo. Nós deveríamos prezar pela igreja, prezar pela família. E a cobiça, meus irmãos, é uma coisa interessante. Veja, os 10 mandamentos, eles estão numa ordem que inclui a oposição. Qual é o primeiro mandamento? Esse vocês sabem. Não terás outros deuses diante de mim. Qual é o último mandamento? Não cobiçarás. Por quê? Porque é o mandamento que está mais distante do primeiro. Não terás outros deuses diante de mim. Por quê? Porque cobiçar é se fazer Deus para si mesmo. Quem cobiça não está nem aí para Deus, para a esposa, marido, filho, ele vai fazer a sua vontade e acabou. Quem é que faz a sua vontade e acabou? Deus. Então é isso. A cobiça é o que o diabo ofereceu a Eva. Qual foi a tentação que o diabo ofereceu a Eva? Como Deus sereis conhecidos. Essa foi a tentação. Foi comer o fruto. O fruto estava lá. Eles viam o fruto toda hora. Mas quando o diabo falou, olha, vocês vão ser deuses se comer o fruto, aí a coisa mudou. Essa foi a tentação. E a cobiça é ser Deus para si mesmo. É desconsiderar tudo e todos e ser a própria lei. Deus é a própria lei. Os mandamentos é o reflexo de Deus diante do pecado. É Deus. A lei de Deus é o próprio reflexo de Deus. Então, ser Deus é ser lei para si mesmo. E é o que o homem pecador é. Não é? Então, por isso que se faz assim, não se pensa em nada e ninguém.
Não se pensa na catástrofe que o meu pecado vai trazer, na destruição que isso vai causar. Né? Então, por isso que Salomão diz, como cidade derribada que não tem muros, assim o homem sem domínio próprio só vai causar destruição. Ou pior ainda, né? Como que é outro lá? A mulher sábia edifica a sua casa, mas a astuta com as próprias mãos a derruba. Então veja, são provérbios que falam que a falta do domínio próprio, a falta da sabedoria só causa destruição. Né? E isso vai afetar não apenas a sua vida, mas a vida de todos. Todos os que te conhecem, sua família, sua igreja. Por isso, todo tipo de mentira vai trazer consequências, vai trazer destruição. E não apenas a sua vida, mas a toda a igreja. Então, temos que sempre nos lembrar disto, né, do poder destrutivo do pecado e evitarmos isso ao máximo. Né? Bom, consegui falar um versículo, mas tá bom. O reverendo André continua a partir do 26, tá bom? Irai-vos e não pequeis, o imperativo da ira. Isso é muito interessante, viu? A ira é um mandamento. Você deve se irar, mas não pecar, tá bom? Porque a ira não é pecado. O que é pecado é você ser um homem iracundo ou irascível, ou seja, se irar facilmente. Ou o ódio, que é você querer a vingança. Mas Deus se ira. Existe uma ira santa, que é uma virtude que todos nós devemos ter, que é a capacidade de você se indignar com alguma coisa e fazer o que você precisa fazer. E isso é uma ira santa que todos nós devemos ter. Essa ira santa não sai xingando ninguém, nem batendo ninguém. Jesus, quando entrou no templo e viu aquela coisa toda, ele fez o azorrague. O que é azorrague? Um chicote. O que ele fez com aquilo? O quê? Usou. Em quem? Não. Um azorrague era um chicote específico para espantar animais. Ele nem machucava. Era feito com tiras de couro que só batia, assim, plá, batia, fazia barulho para espantar os animais. Jesus nunca bateu em ninguém. Jesus nunca xingou ninguém. Então veja, a ira de Deus não é Deus no céu arrancando os cabelos e xingando todo mundo. Não é isso. A ira de Deus é retribuição ao pecado. Deus não mexe no seu humor. Deus não fica bravo. Não é isso. Deus não xinga ninguém. A ira santa não é emotiva, não leva a você perder o controle. Quando você perde o controle é raiva, isso é pecado. A ira santa é a indignação que te leva a fazer o que você precisa fazer em ambiente de injustiça, de pecado, de heresia, você afirmar a verdade, você agir como você deve agir. Essa ira, ela é ordenada, irai-vos aqui, está no imperativo. Paulo diz, você tem que se irar, mas não pecar. E uma das distinções é não se põe o sol sobre a vossa ira. Quando se põe o sol? No final da tarde, ou seja, a ira santa, ela não fermenta, ela não cresce, ela se esvai. No mesmo dia. Se você acordar no outro dia com aquele sentimento, então isso já não é ira, é ódio. E você precisa acabar com esse negócio. A ira não visa a vingança, não visa a retribuição, é apenas a ira santa, é apenas a virtude de você fazer com energia o que você precisa fazer, dizer o que você precisa dizer, sem afetar alguém, sem bater em ninguém, sem ofender as pessoas. O ódio, ele vai querer retribuir mais do que foi feito, ele fermenta, a pessoa começa a imaginar o doce momento da vingança, né? O ódio fermenta. Né? E ele é emotivo, faz as pessoas perderem o controle. A ira santa não, é toda controlada, é apenas aquela indignação santa para você fazer o que você precisa ou dizer o que você precisa no momento adequado, tá bom? Paro aqui. Vamos fazer uma oração e assim encerramos pela manhã. Senhor nosso Deus, graças te damos de todo o coração por esse momento de estudo da Tua Palavra. Tu conheces o nosso coração. Sabe, ó Deus, de pecados, de dificuldades, de culpas, também da nossa gratidão, do nosso desejo de fazermos o que é correto. Que o Senhor nos abençoe, ó Deus, para que nós primemos por fazer o que é correto, que nós tenhamos sempre um bom testemunho, que caminhemos no caminho da verdade, que mostremos, ó Deus, que somos Teus filhos, que nós vivamos a nova natureza,
que tenhamos uma noção de santidade com fazer o bem muito mais do que deixar de fazer o mal. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, para que sejamos atuantes, servos atuantes, dedicados ao Senhor, que glorificam o Teu nome com palavras, pensamentos e obras. Que assim seja, ó Deus, para a Tua glória. Que nós guardemos este dia, o dia do Senhor, da forma devida e recebamos, ó Deus, a bênção desse dia. Recebe assim a nossa gratidão, perdoa, Deus, os nossos pecados, oramos no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos.